Paulo, obrigado pela receptividade aqui, assim, pela acolhida. Um abraço ao Rodrigo também e um abraço a todos aqueles que estão aqui conosco nesse programa. Ainda existe chance para a direita no continente americano? Olha, eu vou fazer os comentários do que eu acompanhei ontem à noite e hoje nos jornais argentinos. A sensação do establishment é de choque, porque eles achavam que o Milei, e diziam, as pesquisas diziam isso, que ele nem o terceiro lugar iria ter. Ora, ele vence. Essas são primárias, não é? O sistema argentino é um sistema assim um pouco sui generis. Não vamos agora explicar aqui como é que é esse sistema, mas são primárias, não é? Mas isso indica que ele tem uma possibilidade muito grande de ganhar realmente as eleições, que serão em outubro. Agora, o que é que quais são as... eu li hoje uma análise muito interessante que dizia o seguinte, que se estabeleceu uma espécie de espanto na população. Não, na população não, porque foi a população que votou nele. Estabeleceu-se um espanto, foi na mídia, nos fazedores de opinião, naqueles que dominam o falar nas televisões, nas rádios, nos jornais, etc. Só para lhes contar aqui um fato, ontem à noite eu estava vendo jornais, vi o La Nación, vi o Clarín, e quando estava vendo as páginas do Clarín, anunciaram que o Milei ia fazer o discurso da vitória. Bem, o discurso da vitória é a coisa mais importante de um candidato numa noite eleitoral. Aí você começa a ver o discurso do Milei e no meio ele é cortado. E o repórter, o que comandava a transmissão do Clarim sobre as eleições, disse o seguinte: bem, agora temos aí o Milei dando os gritos dele e agora vamos encerrar a noite. Eu disse: o que é isso? O que é isso? Quer dizer, o sujeito está fazendo o discurso da vitória e eles cortam dizendo que ele está dando gritos e tal. Bom, eu queria fazer aqui uma ponderação. Eu sei que a intenção desses programas é não apenas fazer comentários, mas tentar dar uma opinião aprofundada. Claro que eu não vou dar em poucos minutos uma opinião aprofundada. Mas eu acho que é preciso ter um certo cuidado. Eu sei que é claro que é necessário para traduzir em miúdos, dizer que é o Bolsonaro argentino. Mas a coisa é um pouco mais complexa. Pelo seguinte, Milei, ele é um homem que é uma mistura de ideias, porque ele é libertário, ele é liberal, ele é a favor da escola austríaca, mas não é inteiramente a favor da escola austríaca, e ele faz uma série de composições. Inclusive, ele tem uma pauta de moral. E, por exemplo, ele é contra o ambientalismo radical, desmente isso tudo, ele é contra o aborto, a favor da defesa da vida, etc. Então, isso não é propriamente a pauta de um liberal. E é preciso, portanto, entender o Milei no contexto em que ele está. E ele, no final do discurso, que eu hoje consegui pegar num outro lugar, fui lá e assisti todo o discurso, ele diz que está convidando os argentinos para uma revolução liberal. Essa revolução liberal, a mim, para quem conhece um pouco a história política argentina, ela tem a confrontação com uma certa corrente nacionalista argentina, que era uma corrente nacionalista que, aspas, representava a direita, mas que flertava com o nazismo, com o fascismo e, por baixo do pano, favorecia o comunismo. E esse nacionalismo acabou por favorecer o peronismo, o kirchnerismo, etc. Então, ele tem esse lado histórico, tanto que ele fala no final ele dá menções históricas no discurso dele. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, para terminar o meu comentário, é o seguinte: quase todos os analistas falam de uma coisa que em espanhol se diz hartazgo. As pessoas estão fartas
do sistema político que não as representa. Elas estão fartas de uma oligarquia política que não lhes diz nada. E o Milei conseguiu captar esse voto e, portanto, o voto dele é muito mais amplo do que a ideologia liberal dele. Eu acho isso. Então, ele fala em enterrar o kirchnerismo, mas fala em enterrar essa concepção de um Estado que domina tudo, que manda nas pessoas, que manda nos negócios, que manda em tudo, e esse Estado que nós conhecemos aqui no Mensalão, no Petrolão, em tudo mais. Então, essa é, digamos assim, uma breve análise da eleição argentina do meu ponto de vista. Mas eu acho que há uma grande falha no mundo dito conservador, de direita, etc. Eu tenho contato com muitos alunos, com muitos universitários, e que por vezes me perguntam o seguinte: olha, estou pensando em fazer uma tese de mestrado, doutorado, e vem com umas coisas assim, que, digamos assim, uma tese de um assunto completamente na lua. E eu pergunto o seguinte: mas por que vocês não usam isso para criar trabalhos que fundamentem uma posição nossa? Sabe por quê? Porque a esquerda faz isso. Faz universidades e vai ver se eles não têm teses, se eles não têm tudo mais. Será que isso que o Rodrigo disse é apenas uma ação política? Eu vou lhe provar que não. O que está dito aí? Alma preta, né? Oh, mas desculpa, mas não é contra a discriminação? Eles estão falando da alma preta, então é uma discriminação. Isso é chamado como discriminação positiva. Isso é defendido doutrinariamente pela esquerda, chamada discriminação positiva ou ação afirmativa, para ficar assim um pouquinho mais bonito. Eu, por exemplo, estou aqui com um paper que... O que é que diz o paper? A constitucionalidade da discriminação positiva. Então, é com base na Constituição, citando Celso Antônio Bandeira de Mello, citando Fábio Comparato, todos esses ilustres da esquerda, juristas, mostrando, Carmen Lúcia, mostrando que é constitucional fazer uma discriminação positiva. Agora, onde é que estão os trabalhos de jovens com mentalidade conservadora, etc., contestando isso? Onde é que estão as teses? Onde é que está tudo isso? Onde é que estão os pequenos livros, os ensaios, etc., para contestar isso aqui? A esquerda sabe que a política se ganha nas ideias. E não é só na ação... Como diz muito bem o Rodrigo, agora eu vou provar para o mundo que o meu escritório de deputado não gasta dinheiro nenhum. Desculpe, para que isso? Se você tem um dinheiro, use esse dinheiro para combater a esquerda. Você não está cometendo nenhum crime. Promova estudos, convide pessoas para fazer estudos, etc. Eu digo o seguinte: essa gente é capaz de pegar esse estudo aqui, assim como muitos outros, e dizer o seguinte: não venha reclamar comigo, porque isto é constitucional. E nós, muitas vezes, ficamos defendendo a Constituição como se a Constituição fosse uma maravilha. A Constituição é uma das bombas atômicas que tem o Brasil. É uma dos problemas fundamentais. Tudo o que nós estamos vendo, inclusive os abusos do judiciário, provém da Constituição. Vão lá ver se os ministros não têm uma doutrina desenvolvida sobre os abusos de poder que eles estão fazendo. Eles têm. Sepúlveda, você não acha que, só tomando uma parte do que você falou, né, sobre, cadê os jovens, cadê os ensaios acadêmicos direcionados à direita? A gente sabe que os conservadores, a direita, dentro do corpo discente, né? Acho que os alunos é o corpo discente, se eu não me engano, né? Corpo discente
entre os alunos é uma minoria esmagadora nas universidades. Não existe um certo, até uma discriminação por parte do corpo docente com relação a esses ensaios acadêmicos. Eu lembro muito da Ana Carolina Campanholo, a nossa deputada estadual em Santa Catarina, porque ela foi uma vítima disso, né? O trabalho dela sofreu uma discriminação terrível quando ela tentou abordar algum tema de uma forma diferente da visão progressista, né? Eu concordo inteiramente com você, inteiramente, mas eu vou lhe dizer o seguinte: hoje em dia está cada vez mais fácil fazer, fora do Brasil, em grandes universidades europeias ou americanas, fazer teses. Pregue na cara desse pessoal que você conseguiu uma aprovação, por exemplo, em Coimbra, em Salamanca, em Harvard, em não sei o quê, e isso tem peso. Isso tem peso, porque a liberdade acadêmica na Europa ainda é mais, apesar de haver esquerdistas e tudo mais, é muito mais respeitada. No próprio Estados Unidos também. Então, eu sei que o que você diz é inteiramente verdade. Aliás, eu acho que nós somos quase uma União Soviética dentro das universidades brasileiras, sobretudo as federais, né? É uma verdadeira União Soviética, é opinião única e você não tem chance. Mas mesmo assim você encontra aqui e lá professores que são capazes de dar uma proteção e deixá-lo fazer um estudo acadêmico. Mas é preciso entender isso aí. Somado ao que já foi falado, temos essa. Bomba. Flávio Dino foi o organizador de operação que teve como alvo Bolsonaro e sugeriu até versículo da Bíblia para nomear a operação. Então, nós temos Polícia Federal que pede ao STF a quebra do sigilo fiscal e bancário de Bolsonaro e de Michele, e temos aí Flávio Dino como organizador da operação, usando até nome bíblico, né? Até versículo da Bíblia para nomear Operação Sepúlveda. Olha, eu vou começar por isso aí, pelo seguinte, porque eu acho que o comentário do Rodrigo foi muito bom. Nós temos na imprensa verdadeiros mercenários, que não tem outro nome, mercenários, e um dia, como por exemplo aconteceu na questão da pandemia, nós hoje estamos vendo os desmentidos dos fatos à militância das redações. Militâncias em campos que eles não conheciam. Você via um estagiário de um jornal condenando um prêmio Nobel de virologia, dizendo que ele estava espalhando fake news. O homem que é prêmio Nobel da virologia, né? Quer dizer, bom, mas o que é que eu queria chamar a atenção? Nós estamos assistindo a uma coisa assustadora, que é o ministro da Justiça pegar uma polícia para si e comandar essa polícia. Onde é que está, digamos isso extrapola completamente o estatuto da própria Polícia Federal. Mas ele não tem inibição nenhuma de dizer que usa a polícia. Eu tenho aqui até um artigo do Silvio Navarro, da revista Oeste, que ele diz claramente o seguinte: a KGB do governo, Flávio Dino, usa a Polícia Federal para perseguir adversários. Isso é inacreditável. Nós estamos vendo, então, que ele organizou essa operação para perseguir e, inclusive, deu um nome bíblico à operação, o que faz parte de uma espécie de operação PSY, ou seja, psicológica, uma guerra psicológica. Isso tudo tem semelhanças, por exemplo, com os sistemas da Gestapo, com os sistemas da Alemanha, da Alemanha nazista. Tem tudo a ver. É destruir completamente a moral, a figura de um adversário político. E o que me parece a mim é que nós estamos assistindo ao seguinte: não só houve um galgar do poder, para usar essa expressão, mas agora é preciso sepultar quem foi tirado do poder. É preciso sepultar para sempre. E para isso não há qualquer limite legal. Por exemplo, como é que
esse assunto foi parar dentro do inquérito das fake news. O que joias tem a ver com fake news? Se essa operação, inclusive, foi feita depois do presidente, se é que ela foi feita, não é como eles dizem, foi feita depois do presidente deixar a presidência. Como é que ela foi parar no inquérito das fake news? Como diz o Rodrigo, como é que ela tem a ver com o 8 de janeiro? Quer dizer, é uma espécie de loucura. Eu outro dia escrevi um artigo sobre isso. Como nós estamos assistindo no Brasil a afirmações absurdas, a nonsense. Mas vejam bem, isto tem uma técnica. Todas as perseguições políticas, todos os regimes políticos que perseguiram pessoas violentamente se basearam num clima de excitação psicológica em que as fábulas mais inacreditáveis eram levadas a sério. E as pessoas acreditavam nelas. Por exemplo, tudo o que se disse dos judeus, para perseguir os judeus e levá-los para os campos de concentração. Havia frases delirantes, havia pensamentos delirantes, havia versões delirantes. Mas isso faz parte dessa perseguição. Agora eu pergunto o seguinte: se no final disso tudo se provar que não era nada disso, o que vai acontecer? Os mercenários da mídia vão fingir que não era com eles e a reputação das pessoas envolvidas, portanto, o Bolsonaro, a Michelle, o Cid e tal, já está liquidada. Porque a maior parte das pessoas não vai ver depois o resto. Isso é uma operação típica de acabar com a reputação de uma pessoa. E isso não é um regime de liberdades. Isso é um regime que tem todos Quer dizer, eu sou sincero, eu não acredito mais que nós estamos num estado legal, num arcabouço legal. Nós estamos num estado de exceção, que é para não dizer que nós estamos dando os passos de uma ditadura comunista. Insistir um pouco nessa linha de raciocínio, Sepúlveda, porque eu não acredito na boa intenção de comunista, eu não acredito no bom senso. Agora ele percebeu que... Eu vou até meio que uma linha um pouco discordando aí do Rodrigo, eu não acredito no bom senso, assim, puxa, agora essa mulher tem 73 anos, coitada. Eu tenho uma impressão, e gostaria até tenho curiosidade de saber o que o Sepúlveda acha sobre isso. Eu tenho a impressão de que seria algo do tipo assim, vocês viram que esse ministro que o Lula colocou, ele é até mais compassivo, até mais misericordioso do que essa figura austera, né, que tem solapado as nossas liberdades, né? Não tem um jogo, eu tô conjecturando demais, Sepúlveda, não pode ter alguma coisa, um jogo publicitário até nisso. Olha só, o ministro do Lula, que era advogado, que todo mundo falou, olha que absurdo, ele já chegou sendo benevolente, Sepúlveda. Olha, você tirou as palavras da minha boca, Paulo, porque era exatamente o que eu ia dizer, eu ia defender isso. Isso é uma psyop, isso é uma operação psicológica, operação... Eu me lembrei aqui de um filme que é icônico no cinema, que é o Lawrence da Arábia. E há uma cena em que um sujeito se enterra nas areias movediças. E cada movimento que ele faz, ele se enterra mais e as areias o vão devorando. Essa é a imagem da sociedade brasileira perante os arbítrios do Supremo Tribunal. Aí, o Lula, que foi libertado pelo Supremo Tribunal, consegue nomear o seu advogado para ir para o Supremo Tribunal Federal. E quando todo mundo está no auge de se engolfar nas areias movediças, chega uma pessoa, dá um braço para ele e diz assim, olha, eu te tiro daqui, eu te seguro. Nossa, é o herói, é o herói. Isso deixa a pessoa completamente confusa e normaliza um absurdo. Porque ele fez um benzinho. O benzinho foi só tirar a pessoa da prisão e deixá-la confinada em casa, porque a punição continua a existir contra a jornalista, o que é um absurdo total. Mas esse gesto diz, nossa,
aquele homem que nós julgávamos que seria o perverso é o homem que está nos salvando. Quer dizer, de tal maneira nós estamos enfiados na perversidade de uma máquina, que é a areia movediça que nos está devorando, que qualquer um que nos dê um dedo, a pessoa tenta se salvar. Eu quero só lembrar aqui um artigo que eu escrevi uma vez, quando o Fux se tornou presidente do Supremo, todo mundo disse, nossa, naquela época todo mundo disse, nossa, é a salvação, agora o Fux é presidente do Supremo. E eu escrevi um artigo que era assim, In Fux we trust, e mostrando o ridículo que era acreditar nisso. Era só pegar o discurso que ele tinha feito na posse para ver que isso era uma falsa esperança. E nós estamos vendo isso. Para mim, isso é uma operação claríssima. Sepúlveda, da mesma forma, se despeça e pode falar para o pessoal aí como a gente pode te encontrar em outros canais, em outras redes aí. Bom, eu só queria fazer o coro com o Rodrigo por esse preso político, não tem outro nome, por esse preso político. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil, inacreditável. Bom, mas eu queria agradecer, Paulo, ter estado aqui assim nesse programa, ter estado com o Rodrigo, com a Karina, e desejo que esses programas continuem sempre a abrir perspectivas para todos aqueles que os assistem. E nós falamos tanto aqui assim dos mercenários da imprensa, para que as pessoas tenham sempre esse pé atrás e não vão atrás do título de uma manchete. Tentem raciocinar sobre isso, tentem se aprofundar, porque há 1000 artimanhas nas coisas que a imprensa faz. E queria fazer uma saudação especial a todos aqueles que estiveram aqui no programa, que se pronunciaram aqui no chat e tudo. Muito obrigado, Sepúlveda. Até a próxima.